Fala surfistas, sejam bem-vindos ao Geração Surf, eu sou a Bruna e no vídeo de hoje eu vou fazer um review para vocês do novo documentário da WSL que está disponível lá na Apple TV, Make or Break. Não sei se vocês já viram alguma propaganda sobre esse documentário durante aí os campeonatos ou até mesmo com publicidades aí na internet. E eu assisti esse documentário e hoje eu vou trazer algumas questões aqui para discutir com vocês. E claro, no final desse vídeo eu vou falar para vocês se eu acho que vale a pena ou não assistir esse documentário. Bora? Esse documentário ele foi produzido pela WSL e ele está disponível na plataforma Apple TV e custa em média ali R$ 9,90 por mês, pelo menos foi o que apareceu para mim. E eu assinei só para assistir o Make or Break para poder fazer esse review para vocês. E vamos lá. Esse documentário, ele tem 7 episódios e ele conta basicamente sobre as etapas do circuito do ano passado. E ele tem, assim, os atletas, ele conta sobre alguns atletas em cada episódio e com vários comentários do pessoal da direção ali do WSL. Então, a gente vai ver também muito presente ali o Kelly fazendo comentários sobre os atletas, o Mick Fanning, ver ali a Jessie, todas as outras meninas ali que estão envolvidas na diretoria do WSL, a gente vai ver eles comentando sobre a vida desses atletas. E aí, no decorrer desses 7 episódios, eles vão mostrando um pouquinho mais da parte, como se fosse assim, o bastidor do circuito mundial, né? O que acontece por trás das câmeras ali, mostra um pouco dos treinos dos atletas. A questão, eu acho que uma coisa que eles pegaram bem forte é a parte mental, a saúde mental dos atletas. E também eles mostram... E também eles mostram a realidade financeira. O quão difícil é, né, para um surfista hoje se manter no circuito mundial com relação aos custos. Agora eu vou falar o nome de cada episódio, daí vocês já vão poder ter mais ou menos uma ideia do que fala esse episódio. O primeiro episódio, ele já começa, né, em Pipeline, e o nome do episódio é Sonhando com Tubos. E eu achei bem legal que logo de cara ele já traz uma perspectiva do lado feminino também, então ele fala bastante das meninas. E o primeiro episódio fala sobre a primeira vez que as mulheres competiram em pipe, né? E ele foca bastante também na relação ali... E ele foca bastante também ali na relação da Tyler, na vida dela, toda a relação dela com os irmãos e toda a parte que ela passou. O primeiro episódio, pra mim, já me prendeu, já foi algo além do que eu esperava, porque realmente mostrou uma visão que a gente não tem por trás, né? Quando a gente só assiste o campeonato, a gente acaba não vendo tudo que os atletas passam na vida deles e tal. E o primeiro episódio eu já achei sensacional, e ele realmente, ele foca bastante ali nas meninas, então já adorei. O segundo episódio é o Brazilian Storm. Foi um episódio, assim, que eu achei ok, porque a gente sabe que nós brasileiros, a Brazilian Storm não é só, né, o Gabriel Medina e o Ítalo, e eu achei que esse episódio ele focou muito só nos dois, mas tem todo o desenrolar da história. Se você assiste a série, você consegue entender um pouco mais o que acontece. O terceiro episódio é Novatos, e ele vai falar um pouco mais sobre o Morgan e sobre o Matthew. E eu achei muito legal, foi um dos meus episódios favoritos, assim, porque teve uma construção, sabe? E os surfistas também, eles interagiram mais, então, assim, mostrou realmente o bastidor da vida deles, e isso eu achei muito legal. E pra quem não conhece a história do Matthew, quem não sabe, não conhece esse cara, ele é um dos surfistas, né, do WSL, ele é um surfista sul-africano, e durante esse episódio a gente vê, assim, uma realidade totalmente diferente do que a gente espera, né, de um surfista profissional. Então, vale super a pena. O próximo episódio é de Garotos a Homens, e também
foi outro episódio que eu gostei pra caramba, eu acho que tá entre os meus favoritos, que conta a história do Canoa, do Leonardo Fioravanti e do Jack Robinson. E fala sobre essa visão do surf desde criança, né? Porque os três, eles eram muito amigos e eles ganharam um patrocínio muito grande lá com os 11 anos. Então, é legal porque cada episódio ele traz uma visão diferente do circuito, dos atletas que eles estão, tipo, no topo e dos atletas que estão, tipo assim, lá embaixo, mas que têm talento, só que estão aqui, ó, suando para conseguir se manter, para conseguir realmente patrocínio e grana para poder estar ali, né, competindo. Depois disso, a gente tem o episódio Vencendo Demônios, que Ai, gente, é o meu favorito. Foi o meu favorito porque... Não só porque eu sou muito fã desse surfista, mas também porque eu acho que ele foi, de todas as pessoas que participaram do documentário, ele foi o que a família acabou interagindo mais e falando mais, os amigos, então mostrou mais da realidade dele, que é a do Filipinho Toledo. E realmente só assistindo o documentário para você conseguir entender tudo que ele passou, tudo que acontece e o quão difícil quão preconceito tem hoje no esporte de você conseguir botar para fora os seus problemas e explicar essa situação que ele explica no episódio. Eu não vou contar aqui para vocês, mas tem que assistir para poder entender, mas é muito legal mesmo e para mim foi o melhor episódio de todos, esse do Filipinho. Depois a gente tem o episódio Perseguindo a Rainha, que daí é outro episódio voltado mais para o lado, para as mulheres do circuito, e fala sobre a Stephanie Gilmore, e achei outro episódio bem legal, porque conta o quão rainha realmente ela é, né? O quanto de patrocínio ela tem, toda a questão social, toda a mídia que é envolvida, e não somente na Stephanie, né? Em outras atletas do circuito, como por exemplo até a brasileira Tatiana, ela é outra atleta que tem muito patrocínio, ela tem uma visibilidade muito grande. Em contrapartida também mostra outra surfista que é muito boa, que tá ganhando pra caramba, que tá super bem colocada, que é a Joanne Defay, e que tá passando, né, passou aí por vários problemas de perder patrocínio e tudo mais. E basicamente ele fala sobre esse universo. O último episódio que fecha é a grande final, que fala sobre o Finals Day. Pra mim, o último episódio foi o mais fraco de todos. Eu achei que faltou aquela emoção. Claro que, como eu assisti o documentário esse ano, já tinha passado, então eu já sabia quem era o campeão, eu já sabia... E vocês sabem que eu sou viciada, então eu assisti tudo. Eu já sabia quem que ganhava, eu já sabia quem ganhava de quem, então pra mim não teve tanta emoção. E a questão também do Gabriel Medina, ele acaba não se abrindo muito nos episódios que ele ganha ênfase. Então eu achei que ficou um pouco meio que morno, assim. Teve atletas que eles parece que, tipo, falavam mais, exponham. Eles colocaram a sua vida realmente no reality, no documentário. Então acho que fica uma coisa mais real. E o último episódio pra mim foi o que ficou mais morno, assim, não foi do jeito que eu esperava. Mas agora eu vou falar pra vocês o que eu realmente achei do conjunto geral. Se vale a pena você assistir... Eita, cachorrada. Agora eu vou falar pra vocês um resumo final, se eu acho que vale a pena você assistir esse documentário ou não, se vale a pena ir pagar, se você não tem interesse na plataforma, pra realmente assistir esse documentário. Eu achei que o documentário, ele realmente é muito bom, ele traz questões que não estão na mídia, que a gente não sabe sobre diversos atletas. Quem gosta realmente do circuito, que é viciado em surf, vale muito a pena assistir, porque ele conta a realidade de alguns atletas que nem sempre estão nos holofotes aí da grande mídia. Então isso eu achei legal. Um ponto negativo é que realmente, apesar de falar desses atletas que não estão nos holofotes, ele acaba também priorizando os de sempre. Então, assim, tem muitos atletas que estão no circuito que a gente gostaria de ter um episódio sobre eles e tal, conhecer um pouco mais, e acabou que eles não foram nem mencionados, né, na série.
Mas acredito que, assim, essa foi a primeira produção deles, então se eles continuarem com isso, acho que na próxima temporada, que vai ser a desse ano, eles vão melhorar alguns pontos e talvez incluam outros atletas. Eu não sei também se tinha essa questão de o atleta aceitar ou não participar, mas no geral é bem legal, bem interessante, principalmente para quem tá ligado aí no mundo do surf, para quem realmente gosta e quer saber um pouco mais além do show, né, que é a galera surfando, que quer saber realmente os desafios de ser um surfista, como são os treinos, os técnicos, então tudo isso é bem legal. E tem várias coisas que a gente acaba descobrindo nessa série que tu pensa assim, nossa, naquele campeonato aconteceu tal coisa, fulano perdeu essa bateria e tava assim, tava acontecendo isso na vida dele. Então, assim, é realmente aqueles casos de família e tudo nem sempre dá certo no final, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse review. Vocês sabem que eu trago, às vezes, alguns conteúdos do mundo do surf. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, por favor, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e comenta aqui embaixo para eu poder fazer mais desse tipo de conteúdo. Espero que vocês tenham curtido e até o próximo vídeo. Valeu, galera!